aqui ao SCA. A gente geralmente usava o Meets antes para as reuniões. Agora a gente vai tentar usar o Teams nesse semestre. Então a gente ainda está aprendendo no geral como é que mexe nele. Então esperem alguns deslizes pelo menos nessas primeiras palestras, né? Mas até aqui tá tranquilo. O nosso tema, né, para não demorar muito nesse semestre, são 12 perspectivas para o século XXI. São vários temas que vocês estão vendo aí, que estão em voga nos nossos dias, né? E a ideia aqui do SCA nesse semestre é dar um ponto de vista, né? Meio que no mínimo, uma introdução para vocês pensarem acerca desses temas que, de uma maneira ou de outra, vão acabar afetando nossa vida, não só nesse ano, mas nos anos por vir aí, né? Que são temas muito caros para a nossa época e para o Brasil, para o Ocidente como um todo, mas para o Brasil em especial também. Hoje, a primeira palestra nossa, o nome dela é A Pior Forma de Governo, com exceção de todas as demais. Lá na ementa tem Democracia Ainda Vale a Pena? Essa é a primeira palestra, né, sobre a ideia de democracia. O Otávio é o nosso palestrante de hoje. Vou deixar ele se apresentar mais aí, dizer o que ele faz na UNB, apesar de na ementa já estar indicando lá. E depois ele vai dar a palestra dele. Geralmente a gente deixa os últimos 20 minutos da palestra para debates, perguntas e assim por diante. O Teams tem a funcionalidade de levantar a mãozinha. Então, se durante a palestra você tiver alguma dúvida, levanta a mãozinha, deixa levantada, que no final a gente vai passando mãozinha por mãozinha para fazer as perguntas. Isso. O Gabriel o Peregrino já tem uma pergunta, ele começou a palestra aí. Mas é isso. Acho que não está faltando dizer nada. Eu vou orar pelo Otávio. Ah, tá. Sim, uma coisa. Na ementa lá, vocês podem ver que toda palestra lá que a gente mandou, compartilha essa ementa, compartilha o calendário, tá nos grupos do SCA, tá no Facebook, tá no Instagram do SCA também. Do lado de toda palestra da ementa tem um texto base e algumas palestras têm textos complementares. Isso é uma ideia para você não só ler antes da palestra, mas se quiser pesquisar mais, o assunto interessar, depois tem a indicação de um texto lá. A maioria está em inglês, porque inglês meio que é a nossa língua universal de hoje, né? Que nem na época do Novo Testamento era o grego. Hoje o inglês, assim, tudo está disponível em inglês, que às vezes não tem em português. Então é quase inescapável usar textos em inglês. Esse em especial que a gente vai usar hoje, que é um texto do Coises, que é Visões e Ilusões Políticas, se eu não me engano o título, ele tem em português também, esse livro já publicado. Eu não vou me recordar a editora agora. Vocês podem pesquisar depois. De resto é isso. Eu vou fazer uma oração rápida aqui pelo Otávio e a gente já começa. Pode falar, Peregrino. Esses textos estão sendo disponibilizados em Drive, alguma coisa assim, ou a gente tem que se virar e se não conseguir já era? Olha, alguns vão ser disponibilizados, mas como esse, por exemplo, é o capítulo de um livro, é mais difícil de disponibilizar. Apesar de que o Otávio, ele tem ele em inglês, depois eu posso mandar no Facebook. Mas alguns, nem todos os textos que estão lá na ementa vão ser disponibilizados justamente por causa da dificuldade, porque como alguns são capítulos de livro, fica mais difícil. Mas, em geral, vão ser, sim, disponibilizados, a gente vai mandar depois os textos, beleza? Mas a ideia mesmo é que a pessoa que olhe lá possa fazer uma pesquisa depois a respeito do texto ela mesma. Vou orar rapidão pelo Otávio e a gente já começa. Então, vamos lá. Senhor, te agradecemos por mais uma tarde, mais um dia que o Senhor nos concede, por mais um semestre do SCA. Pedimos que o Senhor abençoe esse semestre, que, em especial, nesse dia, o Senhor ilumine o Otávio, dê a ele inteligência, sabedoria, e também aos nossos ouvidos. Que o Senhor permita que tudo que seja feito aqui seja feito para edificação nossa, de todos nós, enquanto corpo de Cristo, de modo que saibamos responder bem à sociedade, à cultura à nossa volta, aos problemas prementes da nossa época, de modo a sempre dar testemunho da esperança que é em nós e de uma forma de vida que cremos, Senhor Deus, é a mais feliz possível para o ser humano. Te agradecemos por tudo, pedimos que o Senhor novamente nos abençoe e agradecemos mais uma vez pelo SCA. Em nome de Jesus, amém. Amém. Vai lá, Otávio, contigo. Obrigado, Vitor. E
Enfim, bom dia, gente. É muito bom estar aqui, uma alegria imensa estar participando hoje do SCA. Eu já sou um cliente de longa data, né? Desde o começo da minha graduação. Para quem não me conhece, eu sou Otávio, eu sou estudante de Direito aqui na UNB. E, enfim, o SCA tem sido um espaço muito rico para discussão, para aprendizado. E eu espero que essa palestra possa ajudar vocês a entender um pouquinho melhor o que é a democracia, né? Bem, então, como eu já falei, e para quem já percebeu pela provocação do título, a gente vai falar hoje sobre democracia, né? Essa frase aí do Churchill, a pior forma de governo, com exceção de todas as demais, né? A gente colocou em forma de pergunta, mas o Churchill afirmou isso, a gente vai ver daqui a pouquinho também. Será que o que é a democracia, né? O que caracteriza a democracia? Qual deve ser a relação do cristianismo, do cristão, com esse sistema político, essa forma de governo? E hoje a gente vai discutir um pouquinho sobre isso, né? Como o Vitor falou aí, eu usei como base um texto inicial do Coises, o capítulo 5º do livro dele sobre ideologias políticas. É um livro muito bom e que dá um panorama bem interessante sobre essa questão, né? Mas eu explorei alguns outros temas também, além do que ele colocou lá. E, né, só para vocês verem aí, então, o que a gente vai discutir hoje? Né, os temas principais, as perguntas motivadoras, né? O que é a democracia? Qual a relação entre o cristianismo e a democracia? Deus teria preferência por alguma forma específica de governo? E qual é a nossa responsabilidade como cristãos em uma democracia, né? Nós que, como cristãos, temos essa dupla cidadania. Nós somos cidadãos da cidade de Deus, em primeiro lugar, e também somos cidadãos da cidade dos homens. Essa distinção que o Agostinho fez e que acho que é muito legal para a gente entender isso, né? Mas vamos lá, esse é um tema do dia, né? É um tema muito atual. A gente vê aí que o nosso país anda tendo muita polarização. Todos os dias a gente vê discussões aí sobre intervenção militar, gente questionando a democracia, né? Manifestações pedindo intervenção militar no Congresso, fecharem o STF, ao mesmo tempo em que existe um ódio e uma discussão muito grande por todos os lados, uma hostilidade muito grande. E, né, certamente, se vocês participam de algum grupo de família de WhatsApp, vocês devem ter recebido algum vídeo, alguma imagem de algum tio que pede intervenção militar, ou às vezes você mesmo, essa pessoa, não importa. Hoje a gente vai discutir esse tema tão importante, né? E apenas para dar alguns dados rápidos aqui, 62% da população brasileira não acredita que as instituições governamentais são capazes de atender às demandas sociais. Essa é uma pesquisa de 2017, mas eu conferi a mais atual e ela repete o mesmo padrão. De um modo que mostra que a nossa sociedade hoje em dia tem uma desconfiança muito grande das instituições, especialmente aqui no Brasil. Não se confia no governo, as pessoas não se sentem representadas, como mostrou essa segunda pesquisa, e 94% dos brasileiros não se sentem representados politicamente pelos indivíduos. Mas, né, tem aquela questão também, até que ponto a gente não merece os governantes que a gente tem? Até que ponto? Até porque fomos nós que colocamos eles lá. E esse é um dos aspectos centrais da democracia. Mas vamos então partir para o tema em si. Aqui uma provocação inicial. Em 93, os nossos constituintes, né, os membros da Assembleia Nacional Constituinte que escreveram a nossa Constituição, eles convocaram um plebiscito para decidir duas coisas. A primeira, qual seria a forma de governo que a gente adotaria e qual seria o sistema de governo. E, né, não sei, acho que a maioria aqui não estava nem viva naquela época, mas o povo brasileiro já teve, então, a oportunidade de escolher isso. Será que hoje, à luz desses quase 30 anos aí de democracia no Brasil, desde a redemocratização, será que a gente tomaria as mesmas decisões, né? No caso, o resultado foi que o povo escolheu a república como forma de governo e o presidencialismo como sistema de governo. Mas a pergunta que eu vejo para você, se esse plebiscito fosse feito hoje, será que a gente tomaria a mesma decisão? Qual seria a reflexão que nós, como cristãos, deveríamos fazer a esse respeito? Não só a essas opções que estão aí, mas eventualmente outras também, outras formas de governo. Então a gente passa agora para a definição de democracia. O que é democracia?
de maneira bem simples, a democracia é o governo do povo. Tem até uma frase muito famosa do Lincoln, que eu coloquei aí, que a democracia é o governo do povo, pelo povo e para o povo. Mas faz muito tempo que a gente tem vários teóricos, vários filósofos, vários pensadores que pensaram a democracia, né? Os primeiros foram os gregos. Então, certamente, quem fez ICP, aí, Introdução à Ciência Política, deve ter lido o texto do Políbio, do Aristóteles, que fala sobre as formas de governo. E eu acho que é bastante didático a gente dar uma passada no olho sobre as principais formas. Então, Aristóteles, esse esquema aí é, sobretudo, do modo como Aristóteles enxerga as formas de governo. O Aristóteles via 3 formas de governo que eram boas, que ele entendia que eram boas. A primeira era a monarquia, que era o governo de uma única pessoa, né, em favor do interesse geral. A segunda, que era a aristocracia, que é um governo de poucos, né, um grupo de pessoas virtuosas. Hoje em dia, talvez a gente pensaria até em técnicos, né? A gente fala muito sobre isso. E que basicamente é um governo de poucos em favor do interesse da comunidade, interesse público. E o governo de todos, na verdade, seria chamado de politeia, né? Em Atenas você tinha a polis, e que seria uma espécie de um governo de todos, mas bem organizado, com uma boa organização. Mas se existem essas 3 formas positivas, vamos dizer assim, de governo, existiam também as formas corrompidas delas, as formas corruptas. Então, a monarquia poderia desandar para uma tirania, que era a perversão da monarquia, que era um governo de um só, em seu próprio interesse, em que o tirano defende seus próprios interesses. A oligarquia, que é a corrupção da aristocracia, em que é um pequeno grupo governando em favor próprio, e a politeia e a democracia, na visão dos gregos, na verdade, tinha uma conotação muito, muito pejorativa. Era como se fosse um governo das multidões, era um caos, sem ordem nenhuma. Mas se você, lendo os teóricos, especialmente Políbio, né, acho que é um dos textos da DCP, não sei se eles ainda dão esse texto. Políbio teve um mérito, que ele foi o primeiro a defender que, na verdade, a melhor forma de governar, o melhor sistema de governo seria uma combinação dessas 3 formas boas: a monarquia, a aristocracia e a politeia. E vocês vão entender isso já, por que ele propôs isso, por que isso faz sentido, né? Mas vamos para o próximo ponto, que hoje em dia a gente trata a democracia como algo natural, né? Como algo que esteve sempre aí, que sempre existiu, mas a realidade é bem diferente. Basta olhar a nossa história e também o restante do mundo. Faz pouco tempo, olha aí, esse gráfico que mostra a quantidade de países democráticos no mundo, quantidade de democracias. Foi apenas ali perto do ano 2000, finalzinho da década de 90, que a quantidade de democracias superou a quantidade de autocracias. Mas hoje ainda existem muitas autocracias, muitos governos que não são democráticos. A gente tem aí cerca de 100 países democráticos com variados níveis de democracia e 80 autocracias. E a própria experiência brasileira, nós nos redemocratizamos a partir da década de 80, 85. E, então, é uma experiência muito recente. A gente tem, 30 anos, um pouquinho mais do que isso, de experiência democrática aqui no Brasil. E só para vocês terem uma ideia também, o mundo ficou quase 2.000 anos sem um governo democrático, né? Desde 404 a.C., quando a polis ateniense caiu na Guerra do Peloponeso, até o século XVII, com a Revolução Puritana e a Revolução Gloriosa na Inglaterra, que acabou com o absolutismo monarca inglês. Mas é uma experiência muito recente, como vocês podem ver aí. E o texto do Coises é muito interessante, e até curioso, porque ele trata a democracia como uma ideologia. Ela pode se tornar uma ideologia, ela pode se tornar um ídolo, né? E aquela famosa frase em latim, vox populi, vox dei. A voz do povo é a voz de Deus. Isso, para o Coises, essa seria uma forma em que a democracia ela poderia se expressar como um ídolo, né? Esse seria o seu credo, ele inclusive diz isso. A gente vai ver isso já. Mas ele faz uma distinção muito importante. Primeiro, ele afirma que a democracia existe como uma estrutura, que seria um conjunto de arranjos institucionais que incorporam essa participação do cidadão com regularidade. Então, são arranjos que podem assumir várias formas, incorporar variados valores, né? A gente tem hoje
essa divisão de 3 poderes: o poder executivo, que administra, que executa as leis, o poder legislativo, que legisla, que faz leis, e o poder judiciário, que julga, que administra a justiça. E tudo isso em diferentes esferas de governo. Então, você tem esfera municipal, estadual, federal, tem a União. São diferentes arranjos institucionais. A democracia no mundo, ela se manifesta de diferentes formas, e isso é normal. Mas existe, como eu falei, essa dimensão em que a democracia pode se tornar um ídolo, uma idolatria. Pode, quando a gente fala, e aí até já introduzindo essa ideia para vocês, o Coises, ele coloca que essa ideia de soberania popular, de que a vontade do povo, quando é tratada como absoluta, quando ela até é colocada acima de Deus, né, ela assume esse papel, né, a vontade da maioria como aquilo que pode tudo, que não tem limites. Nesse caso, a democracia, ela se caracteriza como um ídolo, né? Mas ele coloca para a gente 7 características principais das democracias modernas. A primeira delas é o sufrágio universal, né? O direito a voto, né? Independentemente de classe, de raça, de origem étnica, gênero, religião, qualquer coisa. Todos, a partir de uma certa idade, têm direito a votar. E esses votos, eles têm o mesmo peso. Ou seja, todo mundo tem direito a um único voto com um peso igual, né? E a gente já vê aí um elemento de igualdade. E acho que essa é uma característica muito própria. Uma das contribuições do cristianismo para o Ocidente foi justamente essa ideia de que todos os seres humanos são iguais. Você vê lá na igreja primitiva que essa foi uma das coisas que ajudou o cristianismo a se popularizar, né? O servo e o escravo, o senhor e o escravo têm o mesmo valor, são seres humanos, certo? O terceiro ponto, a terceira característica das democracias modernas é o princípio majoritário. O que diz esse princípio? De que as decisões vão ser tomadas com base na vontade da maioria, né? Além disso, nós temos também eleições livres e competitivas, ou seja, todos têm liberdade, né? A partir de com certos critérios, claro, como idade, etc. Mas todo mundo tem o direito de se candidatar para algum cargo público. E o ideal é que as eleições sejam competitivas, né? A competição, ela é muito boa nesse sentido. Ela instiga, ela traz novas informações. E aí vem até o próximo ponto, que é a liberdade de expressão, que é um dos aspectos mais importantes. Essa liberdade de expressão envolve, inclusive, a liberdade de imprensa, a liberdade de culto, né? Você poder professar aquilo que você acredita, defender as suas ideias sem medo de ser perseguido pelo Estado. E a democracia, ela pressupõe praticamente a liberdade de imprensa, né? O acesso à informação de qualidade é fundamental para que o povo tome uma boa decisão. Inclusive, tem aquele jornal norte-americano, The Washington Post, o mote deles, a frase principal deles é: a democracia morre na escuridão, quando não há transparência, quando não há informação. O próximo ponto, a próxima característica é essa: a garantia de direitos dos cidadãos. E a gente fala aqui sobre liberdades civis, inclusive de proteção às minorias, né? Para que a democracia não se torne uma ditadura da maioria, né? Quando a maioria, por exemplo, quiser perseguir minorias, e minorias, inclusive, podemos ser nós, cristãos. Eu não estou falando aqui apenas dos grupos identitários, como a gente está mais acostumado hoje, mas nós já fomos minoria, né? Os evangélicos ainda são um grupo grande, significativo, mas ainda não compõem a maior parte da sociedade. E a garantia desses direitos é fundamental para a democracia moderna. E, por último, um aspecto muito importante: a Constituição. A Constituição, ela estabelece o que eu coloquei ali como the rule of law, como o império da lei, o império do direito, o Estado democrático de direito. E vou até passar aqui, nossa Constituição estabeleceu isso. Esse aí é o preâmbulo da nossa Constituição. Eu não vou ler tudo não, mas apenas um pedacinho. Os nossos constituintes disseram: nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Geral Constituinte, para instituir um Estado democrático. E aí ele fala todas as finalidades, os valores do Estado que o Estado deve buscar, e termina com a promulgação da Constituição sob a proteção de Deus. Eu acho isso bem legal.
De modo que o Brasil é uma república. República é uma forma de governo em que o chefe de Estado ele é eleito pelos cidadãos. É uma república federativa, é uma federação. Federação é um sistema de governo em que você tem a reunião de vários estados, né, numa nação, conservando a autonomia de cada ente. É um sistema democrático, porque, né, nossas autoridades são eleitas pelo voto direto. E é um sistema presidencialista, né, como eu mostrei para vocês, no plebiscito de 93, nós escolhemos essa como o nosso sistema de governo, em que o presidente da República, a ele cabe essa função-chave de governar, né, de conduzir a nação. Mas eu mencionei antes também a ideia de Estado de Direito, e isso é fundamental. Essa noção de Estado de Direito, de rule of law, ela existe antes da democracia, né? E ela estabelece essa ideia de autoridade, de que as leis, ela estabelece regras e que as leis, elas, enfim, são regras que podem estabelecer restrições, penalidades para comportamento, seja de indivíduos ou instituições, mas mais importante que isso, é um princípio sobre o qual todos os membros de uma sociedade, incluindo quem tem poder político, são considerados iguais perante a lei. É aquela frase, pau que bate em Chico, bate em Francisco também. Pelo menos é assim que deveria ser. Mas esse é o significado do rule of law, e esse é um conceito muito importante. Mas vamos lá. Eu falei para vocês do Políbio e que ele tinha proposto que a melhor forma de governo seria... a forma ideal seria misturar as três formas boas, né? Pegar elementos de cada uma. E a gente vai falar sobre isso agora, mas uma pergunta para vocês antes, uma provocação. Você entregaria o controle absoluto da sua vida a um partido político ou a um homem pecador? Eu até enfatizei o pecador, porque em relação a Cristo a gente não é apenas chamado, mas a gente recebe essa determinação de Deus, do próprio Cristo. A gente é uma entrega absoluta a Ele. Por isso que não estou falando de Jesus Cristo aqui, óbvio. Mas essa é uma pergunta que acho que é a pergunta-chave, que faz com que a democracia se destaque de outras formas de governo. Né? A gente sabe que a nossa natureza é uma natureza caída, corrompida pelo pecado. A nossa tendência natural é praticar o mal. Se não fosse a graça de Deus, a gente estava danado, né? E aí eu coloquei 3 versículos, tem vários outros, mas eu coloquei esses porque acho que eles são bem pertinentes para o que a gente está falando aqui. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, Romanos 3:23. Enganoso é o coração do homem mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Jeremias também fala logo em seguida: maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Então nós cristãos, a gente sabe disso desde o começo, que, né, é o aula 01 do cristão, né? É a primeira lição, a queda. E percebendo isso, a melhor forma de governo é aquela que consegue evitar que o poder absoluto seja entregue nas mãos de um único pecador, né? E aí até eu trago uma frase do C.S. Lewis. C.S. Lewis diz o seguinte: sou um democrata porque creio na queda do homem. Creio que a maioria das pessoas são democratas pela razão contrária. O ser humano é tão caído que nenhum deles é confiável no exercício não verificável de poder sobre o próximo. Né? A gente tem essa tendência de querer ter um líder político carismático, um pai da nação, um cara que vai resolver todos os problemas, alguém para mandar, colocar ordem na casa. A gente tem essa tentação, né? E é justamente pensando nisso que são criados mecanismos de freios e contrapesos, né, como a gente chama em português, em inglês checks and balances. São esses mecanismos que ajudam a evitar que se estabeleça um poder absoluto. Né? A gente tem 3 poderes, inclusive, que podem, inclusive, interferir uns nos outros. Eles são independentes, mas eles têm... um pode julgar o que o outro fez ou desfazer uma determinada decisão. Claro que com restrições para que não existam abusos. A gente sabe que nem sempre esses limites são respeitados, mas a ideia é justamente essa, criar um equilíbrio para que ninguém assuma esse poder absoluto, que nenhum pecador ou um partido político, por exemplo, assuma o controle total do Estado. E, né, com todas essas características que a gente viu,
a democracia foi um avanço gigantesco na civilização, né? O Estado agora não pertence mais a um senhor feudal, mas ao povo, à comunidade de cidadãos, né? O governo que, como nós acreditamos, é chamado pelo próprio Deus para administrar a justiça, né? É uma forma de governo em que o povo assume a responsabilidade por si mesmo, né? O povo assume as rédeas do seu próprio destino, pelo menos deveria ser assim. E aí um ponto importante, né? Uma das perguntas foi se Deus teria preferência por alguma forma de governo. Não, a gente sabe que a Bíblia, ela não apresenta uma forma de governo ideal. Esse não é o propósito da Bíblia. Não é para isso que ela foi escrita, né, nos seus mais de 40 autores. Esse não é o foco. Ou seja, Deus não nos ordena a ter um tipo específico de governo, né? Você vê até que o governo de Israel, ao longo, já passou por vários formatos. Nós já tivemos uma teocracia, depois juízes, depois uma monarquia, né? Hoje Israel como um Estado é um Estado democrático e, enfim, a gente não vê isso claramente na Bíblia e eu tomo muito cuidado, tanto em questões políticas e questões econômicas, a gente tem que ter muito cuidado de não extrair visões absolutas e dogmáticas sobre política e sobre economia. Eu pessoalmente tomo muito esse cuidado. Quando a gente fala sobre política e economia, inclusive, a gente não está falando de religião, de algo que a gente crê que são convicções negociáveis, mas quais são as melhores soluções, os melhores arranjos, as melhores engenharias institucionais. Mas vamos lá, passando para o próximo ponto. Aqui vão alguns dos fundamentos, né? Tem muitos teóricos, uma penca de filósofos, pensadores que defendem a democracia e que usam para isso os mais variados argumentos, né? Desde o Lippmann, que puxa um fundamento metafísico até para defender a democracia, o fundamento transcendente. Ele diz que existe uma noção de civilidade comum na nossa natureza e que essa noção é acessível pela nossa razão, né? Ele traz isso dentro de uma ideia de direito natural, enfim, uma grande discussão, só passando rapidinho para vocês verem. A Hannah Arendt também é uma outra conhecidíssima teórica da democracia, e ela defende que a democracia é o melhor sistema de governo porque, na medida em que ele garante o direito à liberdade de falar e agir do indivíduo em uma sociedade plural, uma sociedade diversa. E, por sua vez, o Christopher Lasch diz isso aí, que é um sistema que torna possível a convivência das pessoas com os seus diferentes. A democracia, portanto, é uma forma de conciliar, harmonizar essa diversidade que já é intrínseca da nossa sociedade, a sociedade moderna. Ela tem essa função de conciliar os potenciais conflitos entre interesses diversos. E passando por um ponto muito importante agora, né, as raízes teóricas da democracia. Né? Se você olhar a democracia moderna, os fundamentos dessa teoria democrática moderna têm suas raízes lá no liberalismo. O Hobbes não é um pensador liberal, muito menos um democrata, mas eu coloquei ele aí porque esses três, eles falam sobre aquela noção de contrato social. Certamente vocês já ouviram isso no ensino médio, enfim, quem estuda ciência política ou alguma outra ciência humana já certamente se deparou com essa noção de contrato social, né? Os autores clássicos da ciência política, eles enxergam o surgimento dessa democracia liberal, né? Até por isso que, por essa proximidade, uma vez que o liberalismo ele quase pressupõe uma democracia, a maioria dos teóricos enxerga como se fosse uma coisa só, né? Nesse contexto específico. Mas os autores clássicos, eles enxergam isso dentro dessa ideia de contexto social. A ideia por trás do contrato social é que a minha obrigação de fazer uma coisa, ela reside exclusivamente no fato de que eu assumi essa obrigação voluntariamente. Ou seja, a minha obrigação de obedecer às leis se origina no fato de que eu estava lá envolvido na hora de fazer aquela lei, seja diretamente ou com algum representante. Resumindo, nenhuma autoridade política pode reclamar para si o direito intrínseco de dar ordens. Enfim, isso é o que defendiam esses pensadores liberais do século XVII e tal. Ou seja, as pessoas, para que elas obedeçam a alguma lei, é preciso que elas consintam com isso. Isso está muito ligado a essa ideia de contrato, né? E
Mas existe um problema nesse pensamento. Esse raciocínio, ele praticamente invalida, descaracteriza, deslegitima toda a autoridade, toda a lei que não tenha surgido em um contexto democrático, né? E acho que a ideia era até um pouco essa mesmo, porque não acho que seja o caso do Hobbes, mas o liberalismo surgiu em grande medida e contribuiu para enfrentar o absolutismo, os monarcas absolutos que tinham naquela época, né? E o problema é que esse argumento específico ele descaracteriza essa ideia de autoridade, né? Mas, enfim, os autores liberais eles lançaram esses fundamentos para chamar de democracia liberal. Apenas passando rapidamente, o Hobbes, né, tem essa frase famosa de que o homem é o lobo do homem, e nesse estado de natureza que a gente viveria sem um Estado, sem um soberano para controlar, a vida seria um caos, as pessoas, enfim, viveriam em violência umas com as outras, e para evitar isso, para colocar ordem na casa, a gente precisaria de um soberano, né? E esse seria um contrato entre o povo e o soberano. O Locke, por sua vez, ele fala muito mais de liberdade. O Locke, inclusive, que está muito mais próximo dessa ideia de democracia moderna. Ele fala que o direito que todo homem tem à sua liberdade natural, sem estar sujeito à vontade ou à autoridade de qualquer outro homem. E, como eu falei, ele enfatiza muito essa ideia de liberdade. De modo que o Locke, ele fala, inclusive, que o Estado, enfim, ou o soberano, ele deve intervir na sociedade apenas o suficiente para evitar esses conflitos e para garantir a própria liberdade, né? E ele fala sobre essas três liberdades, esses três direitos fundamentais: a vida, a liberdade e a propriedade. Que o governo tem a obrigação de proteger esses direitos. E na medida que o contrato social fosse quebrado, que o governante passasse a não mais garantir esses três direitos, né? Enfim, o contrato estava quebrado, o governo, um novo governo deveria ser estabelecido, deveria entrar em cena. Enfim, essa ideia de consenso dos governados. E Rousseau, por último, ele traz essas ideias também muito fortes. Ele diz que, especialmente essa noção de contrato, né? As convenções, os contratos, constituem para ele a base de toda a autoridade legítima dos homens, não a força, não a imposição da força. As convenções, esse contrato, como ele fala, são essas manifestações de vontade e que não devem obedecer a nenhuma autoridade superior. Ele diz, inclusive, que o homem nasce livre, mas em todo lugar, em toda a sociedade, ele está acorrentado. E que a única maneira para ele de legitimar essas correntes seria impor limites à liberdade, ou seja, garantir que o indivíduo, como membro de um povo soberano, ele tenha essa decisão. E aí um conceito importantíssimo dentro de Rousseau e que influenciou muitos outros filósofos, inclusive Marx, no futuro, essa ideia de vontade geral, a vontade do povo. O povo é visto como o ente que é soberano, um corpo soberano, né? O corpo que ele tem a sua própria soberania, como eu falei, e a ideia dele não era, naquele momento, que isso se tornasse algo totalitário, né? Que essa ideia de vontade geral, ela se tornasse uma imposição para minorias, por exemplo. Mas ele queria o contexto era, como eu falei, o enfrentamento desse absolutismo monárquico. Mas a porta ficou aberta e, eventualmente, outros filósofos tomaram esse bastão e continuaram com as suas ideias, né? Mas apenas para frisar, então, esse ponto, essa ideia de que ele trata o povo como esse ente etéreo, soberano, ilimitado, que para Rousseau não precisa ter nenhuma amarra, nenhuma restrição. E é aí que o liberalismo e a democracia tomam caminhos diferentes, né? Passa a existir essa tensão entre a soberania do indivíduo e a soberania do povo na democracia, né? O povo, como eu falei mais uma vez, entendido como esse ente abstrato, a vontade do povo, que não pode ser contido, que não pode ser restringido de forma alguma. Bem, a gente entra, então, em duas situações perigosas, duas tentações, em que a democracia, aí sim pode se tornar um ídolo, pode se tornar não apenas uma estrutura, um sistema, mas tentar ter essa presunção de assumir o lugar de Deus. E aí é uma coisa muito interessante do Coises como um todo no seu livro.
Ele defende, uma das ideias centrais dele é que as ideologias, elas pegam algo que o próprio Deus criou e elevam essa coisa a um patamar divino, né? Que usurpa esse lugar que pertence a Deus. O liberalismo, por exemplo, para ele, transforma a individualidade humana, que é um presente de Deus para nós, em individualismo e coloca esse individualismo como o objeto da sua idolatria. O conservadorismo, por sua vez, faz a mesma coisa com a tradição que é um aspecto importante da nossa cultura, do tecido social, mas isso é transformado num ídolo. O nacionalismo, ele também diz que faz a mesma coisa com essa ideia de nação, né? Esse senso compartilhado de identidade que nós temos com a nossa cultura, como um povo, e por aí vai. Mas e para a democracia? O que seria? O que a democracia toma como seu ídolo? Né? O que ela coloca no lugar de Deus? O que a gente corre o risco de absolutizar quando a gente trata a democracia como um ídolo? E a resposta é a soberania do povo, a soberania popular. Como assim? Hoje em dia a gente usa muito essa expressão num contexto positivo. Mas entendam o que eu estou querendo dizer. O problema acontece quando a gente, como diz aquela própria frase, a voz do povo é a voz de Deus. Quando a gente procura absolutizar a vontade do povo como inerrante, né? Como sendo quase a palavra de Deus. Ela assume essa autoridade absoluta. Não existe nada que pode existir acima dessa vontade do povo. Isso é uma forma de idolatria. Enfim, é uma ideia que, inclusive, é mais próxima dessa ideia de democracia direta. E se o nacionalismo ele tem esse potencial para se tornar autoritário, a democracia também corre o risco de se tornar tirânica ou autoritária. Mas como assim? Como isso poderia acontecer? Um dos caminhos que a gente vê são aquelas pessoas, são aqueles líderes que usam justamente esse conceito de povo como um ente abstrato, homogêneo, que ninguém sabe o que é, a vontade do povo, como uma massa de manobra. E uma coisa até curiosa, na Guerra Fria, tanto a União Soviética quanto as democracias ocidentais, ou seja, sistemas políticos totalmente diferentes, os dois justificavam a sua própria razão de ser, sua existência, como sendo a vontade do povo, né? O comunismo ele defende os interesses dos oprimidos, da classe trabalhadora, ao passo que a democracia também chama para si essa razão. Mas, como eu falei, enquanto nós utilizarmos essa ideia de povo como um ente totalmente abstrato e homogêneo, né, a gente é uma ideia que pode ser usada para justificar qualquer coisa, né? E esse é o primeiro risco, né, que o Coase chama de a tentação majoritária, colocar essa maioria como o ídolo. E a segunda coisa que o Coase chama atenção, perdão, vou só concluir aqui essa definição de povo, né, e que já vai entrar exatamente no segundo ponto. E o que seria exatamente esse povo, né? Quem é, na verdade, o povo? Não é uma entidade... Será que essa entidade ela é realmente nebulosa, sem forma? Na verdade, o povo é plural. Existem diferentes públicos, diferentes grupos coexistindo dentro de uma mesma comunidade política. Até mesmo dentro de uma federação, por exemplo, você tem diferentes esferas municipais, estaduais, federais, que coexistem entre si, que podem, inclusive, entrar em conflito. Esse conflito vai ter que ser resolvido de alguma forma, mas é possível que isso aconteça. Ou seja, o povo não é uma coisa abstrata. Não é uma massa homogênea que pode ser usada como massa de manobra. O povo é um grupo plural. Isso é muito importante para a gente entender, né? E entra justamente nesse segundo ponto que o Coase chama de a tentação totalitária. Porque essa dicotomia entre indivíduo e Estado soberano, por mais que seja um Estado democrático, ela é seca. Ela falta, vamos dizer assim, um meio de campo. Quem é que vai fazer essa intermediação entre o Estado grande, o Estado que assume para si essa soberania, e o indivíduo isolado, pequeno, né, atomizado, como a gente costuma dizer. E aí que entram justamente o que a gente chama da sociedade civil, associações que
enfim, a todo tipo de aglomeração, e aí a gente tem vários tipos. Então, nós temos as famílias, escolas, empresas, sindicatos, cooperativas, clubes, associações, são comunidades civis que ocupam esse espaço tão importante. Eles fazem essa intermediação para que exista um equilíbrio do poder, para que o indivíduo ele não seja apenas atomizado, como eu falei, né? Para que ele não exista sozinho, mas dentro de uma sociedade, dentro de um contexto. Inclusive, a Hannah Arendt, ela diz que a soberania, essa ideia de soberania do Estado, nega a condição humana plural, né? Finge que existe apenas uma pessoa habitando o mundo. Outro autor muito importante que fala sobre essa ideia de soberania é o Jacques Maritain, que é um pensador católico e que ele inclusive defende que a soberania deve pertencer apenas a Deus e não a instituições humanas. Esse é um ponto muito importante que ele afirma. Mas essas são as duas principais tentações, né, que podem desvirtuar a democracia, torná-la menos democrática, vamos dizer assim, menos autoritária ou totalitária. Mas a democracia tem também outros problemas. Eu listei aí 3. Essa primeira é a ideia de que a gente deve aplicar a democracia para tudo, literalmente tudo, né? Essa ideia de vamos democratizar tudo. É como se a democracia fosse uma panaceia, fosse uma solução para todos os problemas, sendo que, na verdade, existem diferentes estruturas, diferentes esferas na sociedade como um todo, em que essa lógica democrática não se aplica. Só para dar um exemplo de algumas aí. Na família, né, a gente não vai aplicar um regime democrático na família. Os pais têm autoridade, é uma autoridade, inclusive, dada pelo próprio Deus. Na educação também, não é que tudo deve ser democratizado, né? Tipo, os estudantes agora vão decidir quais são os professores. Não é quem define o currículo escolar. São os pais, são os estudantes, né? Será que é apenas papel do Estado, de um ministério, por exemplo, definir isso? E a própria igreja, né? Tem gente que afirma, a gente sabe que existem várias formas de governo eclesiástico. Existem os presbiterianos, existem os congregacionalistas, que são os batistas, né? E os episcopais. E aí tem gente, inclusive, que diz que o Papa, né? O papado da Igreja Católica é um regime autoritário. Mas não, gente, a lógica, até uma questão muito importante, a lógica da fé do próprio cristianismo é que ela não vem de homens, né? Aquilo que é o evangelho vem do próprio Deus, da própria palavra de Deus, né? O princípio democrático ele não pode ser estendido indefinidamente sem minar essa integridade da igreja como igreja, né? A palavra de Deus confronta o povo. Se eu for impor um sistema democrático horizontal na igreja, então a gente vai fazer o que a gente quer, o que a nossa natureza diz, né? E não é assim que essa não é a lógica da fé. Uma outra questão muito importante e que é muito presente hoje em dia é o ativismo judicial. Eu coloquei aí como cortes constitucionais. As cortes constitucionais que existem no mundo inteiro nas democracias, elas são inclusive uma exceção a esse princípio democrático, porque nós temos um poder que, inclusive, como disse Rui Barbosa, tem o privilégio, pode se dar ao luxo de errar por último, e que simplesmente decide sobre as questões mais polêmicas, mais importantes do país, como aborto, casamento, união estável de pessoas do mesmo sexo, as questões políticas do dia, tudo vai parar no Supremo. E vai parar no Supremo para ser decidido por juízes que não foram eleitos, né? E que, enfim, vão decidir as questões mais cruciais. Mas essa é uma concessão da democracia, né? Essa ideia de que um grupo de técnicos vai proteger a Constituição. Esse seria o propósito das Supremas Cortes. Mas, enfim, existe toda uma discussão dentro do próprio direito. Inclusive, tem um autor muito bom que eu gosto dele, que é o Jeremy Waldron, e que ele questiona isso, né? Como assim os ministros da Suprema Corte são indicados pelo presidente, que eles próprios vão julgar logo em seguida, né? Mas é um tema complexo, é um tema que gera muito debate, muita discussão, que com certeza pode ser aprimorado, mas continua sendo a principal forma de proteger os nossos direitos e garantias fundamentais, né? Não,
A ideia é que não sejam decisões puramente políticas, mas que, de fato, os direitos e garantias sejam protegidos contra as minorias, né? Não é um corpo de políticos que vai defender os seus próprios interesses. Que mais, né? O problema da soberania, enfim, eu acabei de falar lá em cima, até adiantei um pouquinho, mas um outro problema que se tornou ainda mais dramático, mas que existia desde sempre, desde que mundo é mundo, o problema das notícias falsas e da desinformação. Só para dar um exemplo na própria Bíblia para vocês. Eu trouxe aqui o texto de quando Jesus, antes de ser crucificado, ele com Pilatos pergunta ao povo o que deve acontecer com Jesus, né? Eu vou ler aí para vocês, muito rapidamente. Diz o seguinte, o texto de Mateus 27. Era a época da Páscoa, e nessa época o governador costumava soltar um dos prisioneiros conforme a vontade do povo. Olha só como isso é interessante, né? Óbvio que Pilatos não era um democrata, mas essa é uma decisão do povo, da maioria. E ele continua. Nessa ocasião, havia um prisioneiro muito conhecido chamado Barrabás. Barrabás era um assassino, né, mas muito, muito famoso lá. Como o povo estava reunido, Pilatos perguntou a todos: quem vocês querem que eu solte? Barrabás ou Jesus chamado Cristo? E Pilatos, ele continuou o texto. Pilatos tinha perguntado isso porque ele sabia que Jesus tinha sido entregue por pura inveja. E porque, quando estava sentado no tribunal, tinha recebido um recado da sua mulher dizendo: não se envolva no caso desse homem inocente, pois esta noite eu tive um sonho horrível por causa dele. E aí vem as fake news da época de Jesus. Mas os líderes dos sacerdotes e os líderes convenceram o povo a pedir a Pilatos que soltasse Barrabás e condenasse a Jesus. Ou seja, o povo pode tomar decisões erradas. Esse é um caso claro de uma decisão injusta. É claro que essa injustiça serviu para o nosso próprio bem. Deus transformou essa injustiça na própria redenção, né? no nosso próprio benefício. E aí ele termina dizendo, sendo assim, quando o governador perguntou ao povo pela segunda vez qual dos dois prisioneiros vocês querem que eu solte, eles responderam: queremos que o senhor liberte Barrabás. Pilatos, porém, lhes perguntou: e o que querem que eu faça com Jesus, chamado Cristo? E todos responderam: crucifique-o, crucifique-o. Enfim, acho que esse texto fala por si mesmo justamente nessa ideia de que a gente não pode idolatrar as decisões democráticas ou majoritárias como sendo inerrantes, absolutas, né? Jesus, esse texto é o exemplo claro disso. Uma outra distinção muito importante que o próprio Coises faz é entre democracia direta e democracia representativa. A nossa Constituição diz que todo o poder emana do povo e que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos dessa Constituição. Ou seja, a nossa Constituição ela é mista. Nós temos um sistema representativo no Congresso Nacional, no Senado, e temos também mecanismos como o plebiscito ou referendo, que são mecanismos de consulta direta à população, né? Mas por que essas distinções são importantes, né? Primeiro, democracia direta significa o quê? Significa quando os cidadãos se reúnem para votar diretamente nas questões do dia e, portanto, pode-se dizer que governam a si próprios, né? É o exemplo da polis ateniense, né? Uma comunidade que toma as suas próprias decisões. E hoje, inclusive, tem uma discussão muito presente sobre democracia digital. Hoje, teoricamente, seria possível que a gente passasse a tomar as decisões do governo pela internet, pelo celular, né? Milhões de pessoas, o voto, a opinião de milhões de pessoas sendo coletadas por um sistema eletrônico, pela internet. Mas essa ideia tem alguns problemas, né? Primeiro porque uma assembleia, um congresso, ele permite que você discuta com qualidade os assuntos face a face, né, com quem está defendendo ele. Se permite um debate de maior qualidade, um debate qualificado. Por isso que existem várias comissões, por isso que existem várias etapas de um projeto de lei, por exemplo. Se a gente chegasse simplesmente, e para qualquer decisão política que fosse importante no nosso país, a gente demandasse que a própria população enviasse o seu voto pela internet, isso certamente poderia diminuir a qualidade das discussões e, é claro, a população pode se tornar uma massa de manobra
pelos próprios governantes. A gente sabe que, não só esse exemplo de Jesus é muito, muito paradigmático, mas a gente sabe como o discurso político ele é muito, muito mais emocional do que racional. Né? Então, às vezes, é necessário tomar decisões que vão desagradar o povo e que, se fosse feita uma votação, a população provavelmente escolheria se beneficiar ao invés de beneficiar o povo como um todo a longo prazo. Né? Então, apesar de tecnicamente viável, essa democracia digital ela ainda tem muitos problemas. Né? E, como eu já mencionei também, essa ideia de democracia representativa, né? Como eu falei, a participação dos cidadãos consiste principalmente na eleição de representantes que governem em seu nome. Ou seja, as pessoas elegem um representante que atua sob a legitimidade dos próprios indivíduos. E aí o Coises, ele faz uma distinção muito importante. Essas pessoas que foram eleitos, os nossos governantes, os nossos representantes, qual que é a relação que eles devem manter com o cidadão, com o povo? Será que é uma relação de subordinação? O que ele quer dizer com isso? Ele diz que, nessa visão, o político deve ser quase um cocheiro do povo. Ou seja, o povo quer alguma coisa, é quase como um motorista de Uber, né? Você coloca lá no aplicativo que você quer ir para algum lugar, chega o cara e ele te leva para o lugar que você quer chegar. Mas o Coises critica essa ideia e diz que ela reduz o papel do governo ao de um líder sem autoridade. Né? Ao passo que a proposta dele, o que ele defende, que enfim é a minha convicção também, é que os líderes políticos eles devem atuar com liderança. E liderança requer conhecimento, sabedoria, boa capacidade de julgamento. E como eu falei, muitas vezes vai ser preciso tomar decisões difíceis, decisões que não vão ser populares, que não vão agradar o povo, mas que vão favorecer o bem geral. Né? Muitas vezes, inclusive, as maiorias querem se insurgir contra as minorias. E o Estado de Direito serve justamente para impedir isso. Então, às vezes, um líder político que foi eleito pela maioria, que quer perseguir ou, enfim, provocar mal para algum grupo, esse líder vai ter que ter a sabedoria de dizer não, de impor limites a essa vontade, essa sanha persecutória. Né? E ele enfatiza que a liderança é um diálogo contínuo entre líderes e liderados, com ambas as partes levando a sério as respectivas chamadas e responsabilidades do outro. A democracia é muito sobre isso, sobre assumir a responsabilidade, o povo assumindo a responsabilidade sobre si mesmo. E uma das formas mais significativas de fazer isso é claro, isso não significa que o líder ele vai se desvincular da vontade do povo, ele vai passar simplesmente a agir alheio ao que a população deseja, ao que ela quer, ao que ela pensa. Não, acho inclusive muito necessária essas pesquisas de opinião que tem por aí, e muito mais importante que isso é as próprias eleições periódicas que renova, né? O povo decide se aquele governo foi de fato bom ou não, pode tirar um governo autoritário. E acho que esse é o grande mérito da democracia. A democracia ela não serve para a gente escolher os melhores, mas para impedir que os piores fiquem para sempre no poder. Né? A democracia não cria o céu na terra, ela não é uma panaceia, mas ela pode impedir que o inferno se instaure. E uma liderança adequada, portanto, ela segue essa compreensão, né? E falando de boas lideranças, nenhum exemplo melhor do que o próprio Churchill, que inspirou a nossa provocação, que foi o título dessa palestra. E aí eu trouxe a citação completa dele, que ele falou na Câmara dos Comuns em 47, logo poucos anos depois da Segunda Guerra Mundial. Churchill disse o seguinte: muitas formas de governo foram testadas e ainda serão experimentadas neste mundo de pecado e desgraça. Ninguém finge que a democracia é perfeita ou sempre toma a melhor decisão. Na verdade, a democracia é a pior forma de governo, exceto por todas as outras formas de governo que foram tentadas. Então, essa frase icônica é muito importante. Né? Não apesar dos pesares, a democracia, apesar dos seus defeitos, dos problemas que ela tem, dos desafios para manter esse equilíbrio e das tensões e contradições que ela gera, a democracia ainda é a melhor alternativa
para nossa sociedade complexa, diferenciada, plural. E como o próprio Coases diz, a democracia é boa, mas ela não é Deus. A gente precisa tomar esse cuidado de não se deixar levar por certas ideias, certos argumentos que podem fazer com que o governo deixe de levar em conta os interesses da população em si, o seu bem, o bem comum, e passe a defender seus próprios interesses, ou passe a se tornar autoritário, a perseguir direitos, inclusive de minorias, né? Hoje, a gente, como eu falei, só para dar esse exemplo, a gente pode ser a maioria, mas amanhã a gente pode ser a minoria. É por isso que é importante que as leis valham igualmente para todos. E uma proposta cristã, né? Essa sequência de palestras que o SCA está se propondo a fazer esse semestre traz justamente isso. Quais perspectivas a gente pode ter sobre a democracia em um contexto cristão? E muitos filósofos, pensadores já refletiram sobre isso. E eu trago aqui, inclusive, uma proposta, vamos dizer assim, que se aproxima muito daquela que o Coases afirma, defende no final do livro, que a democracia ela passe a incorporar valores e princípios cristãos. Eu coloquei tais como a liberdade, a subsidiariedade, a solidariedade e a justiça. Hoje em dia, a gente vive numa sociedade muito fragmentada, em que até o Guilherme de Carvalho fala muito sobre isso. Essas políticas que a gente tem hoje, todo esse discurso que traz essa carga, por exemplo, muito dessas questões identitárias, isso frequentemente mais divide, gera mais conflito do que soluções para esses problemas. E a gente deve sempre procurar valorizar aquele princípio que ele fala, como, por exemplo, a fraternidade. Fraternidade como um dos valores essenciais para resolver esse conflito, para resolver esse problema. A gente deve falar um pouco mais sobre isso nas próximas palestras, não vou entrar tanto nesse mérito aqui agora. Mas eu queria mencionar uma outra coisa aqui também. Vocês certamente já ouviram falar do Emael, né? Eu espero que sim, né? Ei, 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 Emael, um democrata cristão. Por que eu falei sobre o Emael? Acho que foi uma referência que eu usei para a gente falar sobre a democracia cristã, que é um movimento político. Eu não estou aqui fazendo uma propaganda, mas apenas expondo uma forma como essas ideias também foram aplicadas na realidade. Inclusive, hoje, a democracia, essa ideia de democracia cristã, uma democracia que incorpora esses valores cristãos, ela perdeu um pouco da sua força que tinha antigamente, né? Nós tínhamos grandes cristãos, tanto católicos quanto protestantes, que levantaram essa bandeira, como, por exemplo, o próprio Aaron Kuyper, que dá o mote do SCA. Mas também, hoje em dia, acho que a principal liderança que ainda está no poder é a Angela Merkel. O partido dela é o Partido Democrata Cristão da Alemanha. E a Alemanha vamos dizer assim, berço dessa noção. Mas essa noção de democracia cristã ela foi influenciada bastante por tanto pensadores católicos da Igreja Católica, quanto calvinistas, luteranos. E a Igreja Católica fez, inclusive, concílios, né, dentro daquilo que a gente costuma chamar de doutrina social da Igreja. Existem concílios que tratam de maneira muito prudente sobre esse tema, né, sem vamos dizer assim, estabelecer de uma forma dogmática, mas como princípios, como valores que devem ser seguidos. E, né, para a gente terminar, uma frase aí do Karl Barth. Karl Barth foi um teólogo. Essa frase aí, inclusive, foi há quase 100 anos. Foi logo após o término da Primeira Guerra Mundial. E o mundo, naquela época, também vivia uma pandemia. E uma situação muito difícil. E ele deu uma palestra chamada O Cristão e a Sociedade, em que ele falou justamente sobre o papel do cristão na sociedade. Eu queria refletir com vocês aqui a reflexão que eu deixo justamente sobre qual é o papel que nós devemos ter na democracia, na sociedade como um todo, né? Inclusive na democracia. E o Karl Barth diz: a sociedade não está entregue a si mesma. Existe um elemento diferente da sociedade, o cristão. E por cristão, ele definiu justamente assim: o cristão é o Cristo. O cristão é aquilo que em nós que não somos nós, mas Cristo em nós. E eu acho que esse é o nosso chamado.
Nós, como cristãos, devemos exercitar essa nossa cidadania democrática. Essa é uma responsabilidade nossa, como servos de Deus, e justamente nesse sentido de sermos como Cristo, né? Professarmos a nossa fé, sermos seres da esperança, né? Em momentos de normalidade democrática, em que a situação está muito tranquila, a gente não sente tanto isso. Mas quando a coisa pega, né? Agora a gente está com essa pandemia horrível aí. Em breve nós vamos ter também eleições ano que vem. Em situações difíceis que desafiam a sociedade, em que todo mundo olha para o lado e pensa que né, tudo vai ser destruído, quando a economia vai mal, né, quando os ídolos do nosso coração, o Estado, ele passa a ser impotente, a economia caminha para o desastre, e nenhuma outra estrutura ou poder social parece ser capaz de apresentar uma solução. É justamente aí que fica evidente que o cristão é esse elemento diferente, né? É esse Cristo em nós, são esses indivíduos que de fato trazem a esperança da eternidade. É como eu falei mais uma vez, ai daquele que coloca a sua esperança em homens. A nossa esperança última não está na política, não está na democracia, não está né, em políticos, mas em Cristo, nessa certeza que a gente pode ter de que em breve estaremos com Ele e nós não somos deste mundo, nós somos cidadãos do reino. Mas mesmo como cidadãos do reino, a gente deve exercer a nossa também cidadania deste mundo como Cristo, né? E acho que essa é a mensagem, a proposta que eu deixo. E eu abro agora para perguntas, enfim, comentários, se alguém tiver. Não sei se vocês estão me ouvindo ainda. Até voltar aqui. Bom, Otávio, muito obrigado. Gostei muito da palestra. Acho que o pessoal também foi uma palestra muito boa. Fique à vontade, gente. Só levantar a mão, que a gente vai passando, se alguém quiser fazer perguntas. Fico feliz de ver que a casa está cheia aí, tem muita gente. A gente tem mais uns 23 minutos aí para perguntas. Inclusive, deixo aí meu contato, meu canal aberto, se alguém quiser depois conversar. Esses temas de política são temas que eu curto bastante. Gosto muito de conversar sobre eles. E acho que a gente sempre deve ter essa postura mais equilibrada. Mas entendendo que em uma sociedade em que a gente vive, a gente é conclamado a participar e a contribuir. João, você quer perguntar alguma coisa? Eu vi que sua mão está levantada aí. Vou iniciar aqui. É uma pergunta, acho que simples, mas que talvez seja um pouco difícil da gente determinar, que é o fato de que, como você mesmo deu exemplo da Angela Merkel, e aqui no Brasil não falta exemplo, como, por exemplo, a bancada evangélica, quando que acontece essa movimentação de que o título cristão, ou o título evangélico, ele começa a ser mais algo político do que realmente algo de puramente cristão e que quer tentar entrar na política como um modificador, como um ponto fora da curva, algo que vai modificar por ser cristão. E, pelo menos, ao meu ver, acho que principalmente no Brasil, né, a gente consegue ver que essa movimentação já deixou de ser isso e começa a ser mais realmente um nome, uma assinatura, um certo tipo de ideias e modelos que vão ser agrupados num grupo que não tem necessariamente, na maioria das vezes, pelo menos por agora, prerrogativas ou até mesmo finalidades cristãs. Acredito que seria bom entender um pouco, ao seu ver também, né? Como é que a gente poderia definir ou como a gente poderia tentar se resguardar desse movimento, né? Tanto como talvez um cristão que queira entrar na política, né? Não sei como é que vai ser no futuro, se algum de nós está aqui, talvez no futuro chegue a adentrar, ou até mesmo como eleitores, né? Como cidadãos ativos. Mas acho que essa é a minha pergunta. Não sei se deu para entender, mas é isso.
Deus sim, e essa é uma questão muito importante. Eu sou daqueles que acreditam que a igreja deve cumprir o papel de igreja, pregar o evangelho. E o foco, enfim, de pastores e pregadores não deve ser entrar na política, no sentido de que aqui no Brasil isso é muito comum, né? A gente vê muito pastores e padres candidatos que usam esse título, e eu acho essa uma questão problemática. Inclusive, se você olhar a história da relação entre igreja, enfim, cristãos e política, é uma relação complicada. Você vê, antes da Segunda Guerra Mundial, com a ascensão de Hitler no poder, a igreja alemã quase toda se rendeu, se submeteu ao Reich, né? a Hitler. Aceitou essa visão de mundo que ele estava trazendo. Sendo que alguns poucos, na verdade, tiveram a coragem de se levantar e que, inclusive, pagaram com a própria vida. Você tem, por exemplo, Bonhoeffer, o próprio Karl Barth, mas numa intensidade menor. E, inclusive, tem, se não me engano, uma declaração de Bremen, que foi justamente o manifesto da igreja alemã contra o nazista, contra o regime nazista. Mas eu acho que a principal preocupação, enfim, dos cristãos que devem ter quando interessados, por exemplo, em se envolver na política, o principal problema que eu vejo é a falta de um olhar, uma percepção no coração que as pessoas veem, muitas vezes se sentem tentadas pelo poder. O poder político é muito tentador, né? E ainda mais líderes evangélicos que muitas vezes não têm compromisso nenhum com o evangelho de Cristo e que são literalmente lobos, enfim, são tentados por esse poder político e acabam entrando nessa jogada, imiscuindo uma coisa com a outra. A gente vê isso bastante, de modo que não são poucos os escândalos que a gente vê na sociedade hoje desses pastores, desses líderes religiosos que estão envolvidos na política. Mas isso não significa que os cristãos como um todo não devam se envolver com propostas, se envolver, exercer a sua cidadania, a sua liberdade, para beneficiar a sociedade como um todo. Muito pelo contrário, como o próprio Barth falou, nós somos esse elemento diferente. A gente precisa ser esse sal. E o sal, ele tem até uma frase que eu compartilhei ontem no meu Twitter, que recentemente faleceu um grande evangelista latino-americano, que foi Luiz Palau. E ele diz que os cristãos são como estrume. Quando juntos, fedem, mas quando espalhados, eles se fertilizam. E acho que a gente deve ser dessa forma também, que compartilhar nossa fé, sermos pequenos cristos. Pere, tá com a mão levantada. Só pegando um ensejo aqui na pergunta do João Pedro. Na verdade, eu tinha uma outra pergunta em mente, não sei o que você prefere, se eu jogo essa agora na continuidade com o João Pedro ou vou as duas de uma vez. Acho que dá para as duas de uma vez, aí você vê como administra depois. Com relação à questão da participação ativa de cristãos ou da igreja na política, né? O João falou mais será que a gente pode chamar mesmo de cristãos, designar como cristão a bancada evangélica ou a democracia cristã da América, mas a minha pergunta vai numa direção um pouco diferente. Porque, de certa forma, eu entendo que, em alguns casos, a igreja, na verdade, precisa sim participar politicamente, mas não se alinhar de modo partidário, em termos de legenda, né? Acho que a diferença entre participação partidária e participação política talvez seria, não só da igreja, mas em termos de cristãos individuais, né? Eu acho que a gente, como chamado a participar ativamente do bem da cidade, né? Mesmo que a gente considere que a gente está, de certa forma, em exílio, em peregrinação, ainda assim a gente é chamado a construir a cidade, a construir vinhas, enfim, a participar ativamente da vida pública. Então, você acha que existe um elemento de participação, existe uma necessidade de participação política ativa da igreja, mesmo a nível institucional mesmo, de crentes, na política, e não necessariamente partidário? Eu acho que partidariamente já é complicado, justamente porque a igreja, de alguma forma, as igrejas, né, como a gente não vive num estado que tem uma igreja única, enfim, mas as igrejas em geral, elas têm algum tipo de
interesses em pautas morais e outras pautas que acontecem. Então, de alguma forma, crentes e igrejas têm algo a dizer em termos de participação política. E a segunda pergunta tem um pouco a ver com isso, mas eu não estava pensando nesse turn aí. É que você falou sobre a diferença entre democracia e ditadura da maioria. Eu fiquei pensando em termos da maneira como a gente evitar esse tipo de ditadura da maioria. Você diria que uma democracia representativa ela só funciona verdadeiramente se em algum nível a gente aceita que as pessoas devem ser representadas a partir de identidades particulares e grupais? Realmente estou pensando em termos de identitarismo aqui, não em termos daquele identitarismo mais tosco, que a pessoa acha que só pode ser representada se tiver alguém exatamente igual a ela ali naquela posição de poder, mas no sentido da necessidade de você colocar interesses de grupos específicos para que eles não sejam massacrados pelos interesses da maioria, né? Às vezes eu fico vendo muito do debate político cristão que acontece, enfim, na internet e tudo mais. Eu vejo condenações muito categóricas a formas de ativismo, de organização de pessoas em termos de identidade, em termos identitários. Mas eu não sei se isso necessariamente é um problema. Eu vejo formas problemáticas desse tipo de participação, mas eu não veria isso como necessariamente problemático. É até, de certa forma, um desenvolvimento de alguns princípios que a gente pensa no que significa uma democracia verdadeiramente representativa e não simplesmente uma ditadura da maioria. Então, se você quiser falar alguma coisinha sobre isso aí, a declaração que você falou lá do Barth é de Barmen, não de Bremen. Isso. Declaração de Barmen. Isso. Obrigado. Perfeito, Pereira. Pereira, eu continuo achando que a função primordial da igreja é ser igreja, pregar o evangelho. Mas, óbvio, isso não significa que nós, como cristãos, inclusive líderes religiosos, não possam contribuir para que, não só para apoiar candidatos, pensar em lideranças e propostas, apoiar propostas que possam contribuir com a sociedade como um todo. A gente tem essa função de ser o sal, né? E existe uma discussão muito interessante sobre o papel das razões religiosas no debate democrático, né? Essa é uma das principais questões. Inclusive o Guilherme, o Cordeiro, ele fez uma monografia dele sobre isso. E a principal tese, né, que inclusive encampada pelo Habermas, é que essas pessoas, nós, os cristãos, pessoas religiosas, elas têm espaço na democracia. Mas ele insiste que o discurso religioso, né, as convicções religiosas, elas devem ser traduzidas para uma linguagem que seja mais acessível a outras pessoas, e não vistas como uma forma de se impor. Eu vejo que a preocupação principal de Cristo, na época que ele, inclusive, vivia numa ditadura, né? O governo romano era totalmente autoritário, e com César, com seus pretores, era uma potestade política, né? E você vê que a preocupação de Cristo não era primordialmente a política. Não era política, na verdade. O reino dele não era deste mundo. Essa é uma das ênfases. De modo que a igreja deve pregar o evangelho, seja em um regime democrático, seja em uma ditadura comunista, seja uma ditadura com uma ideologia de um determinado partido, não importa. Essa é a sua função primordial, mas não entendo que, como muitas vezes acontece, seja, por exemplo, o papel de um pastor colocar no púlpito de uma igreja candidatos. Eu tenho muitas ressalvas em relação a isso, até porque dentro da própria igreja existem diferentes visões políticas e econômicas de como o Estado deveria se organizar, como o governo deveria acontecer, e usar o discurso religioso, usar Deus para... quando você fala em nome de Deus, isso tem um poder muito grande na cabeça das pessoas, muito grande. É quase como se Deus estivesse apontando para uma pessoa. Quando um pastor coloca um candidato no púlpito, né, ele está... para muitas igrejas, inclusive, é como se Deus estivesse indicando, você tem que votar nesse cara aqui. E isso eu vejo como muito problemático. Você perguntou também sobre a questão dessa ditadura da maioria, né, que é um dos problemas, uma das formas de se desvirtuar. E como que a gente pode combater isso? Bem, hoje, né, a gente conseguiu fazer uma engenharia institucional
em que existem esses freios e contrapesos, né? Mas até os freios e contrapesos, eles têm que ser equilibrados, balanceados, porque dependendo da quantidade de barreiras que você coloca, isso pode prejudicar até a qualidade das discussões, os debates. Mas a principal forma hoje, eu diria, que foi que os constitucionalistas, os teóricos do direito entendem como sendo aquilo que vai impedir uma ditadura da maioria é o Estado de Direito, especialmente nessa ideia de judiciário. É o judiciário que vai administrar a justiça, é o judiciário que vai exercer esse papel contramajoritário. A gente fala muito sobre isso. As cortes constitucionais têm essa função, ou deveriam ter essa função contramajoritária, garantir que os direitos que a maioria não se imponha contra a minoria. É uma das concessões não democráticas, vamos dizer assim, a decisões importantes que não são tomadas por pessoas eleitas, por mais que sejam indicados por um político, né? No Brasil a gente tem esse formato, e não, por exemplo, não são necessariamente juízes concursados, podem ser advogados, mas a ideia é que sejam pessoas com um notável saber jurídico, com um saber enciclopédico quase do direito, como eles costumam dizer, pessoas de bem, com uma reputação ilibada, para que tomem decisões mais técnicas. Mas acaba que o STF se torna um tribunal quase político. Mas a ideia principal, acho que o principal mecanismo que os teóricos enxergam hoje como contramajoritário são as cortes constitucionais. Tanto é que são elas que têm a última palavra nessas questões. Então, eu veria dessa forma. Acho que, não sei se respondeu a sua pergunta. De certa forma, assim, a questão é por isso que falei da distinção entre o partidário, voltando à primeira questão, né, a distinção entre o partidário e o político, né? Realmente acho que você cruzar muitas fronteiras, você levar um político profissional, alguém que aspira à carreira política e apontar no momento litúrgico da vida da igreja, até porque não acho que isso deveria fazer parte das dinâmicas litúrgicas e comunais da vida da igreja, não nesse ponto, mas no sentido de, na medida que a gente pensa a política em termos discursivos, por assim dizer. Por exemplo, você pensa uma plenária da Câmara, você precisa discursar e debater sobre algumas pautas e temas específicos. Então, a dinâmica dos discursos, ela, de certa forma, ela ordena boa parte da nossa vida política, ou deveria ordenar, sem partir para a força bruta, né? Mas, enfim, eu tô supondo aqui que a gente tem está pensando no debate político como um ambiente em que realmente vai haver debate e não imposição. Nesse sentido, você pensa na igreja como alguém que faz parte da vida pública e da vida política, não só a igreja, mas, digamos assim, essas comunidades religiosas no geral, inevitavelmente alguns compromissos de fé das comunidades vão gerar algum tipo de compromisso político. Não necessariamente se traduz em termos de legenda partidária. Aí é bem temerário você falar esse tipo de coisa ou achar que realmente existe essa relatividade em termos de forma de organização política ou econômica. Mas eu penso mais em participação política nesse sentido, porque na medida que são pautas públicas, inevitavelmente, muito que a gente trata vai acabar tocando em pautas públicas. Vai ser... E não tem como você dizer que falar sobre isso deixa de ser político de alguma forma. Pode não ser representativo, pode não ser partidário, mas é político na medida que envolve discurso público e mobiliza a ação das pessoas, entende? É aquilo. Muitas vezes, o não se posicionar, o se calar sobre determinadas pautas e temas é uma omissão grave. E tem um livro muito bom da Nancy Pearcey, que é o Verdade Absoluta, que ela trata justamente dessa questão do papel dos cristãos na sociedade, inclusive na política, no direito, e que a gente não deve achar que essas coisas, que a nossa fé ela se restringe exclusivamente a essa esfera privada, mas que ela participa também dessa esfera pública. E até porque Cristo, ele não morreu para salvar, para redimir apenas uma parte da nossa vida, né? Apenas uma esfera, um centímetro, né? Como usando uma expressão do Kuyper, mas para nos redimir como um todo. Eu acho que a democracia ela permite justamente isso, que a gente interaja. No Brasil hoje, inclusive, a gente tem algumas associações, como por exemplo a ANAJURE, que é a Associação Nacional de Juristas Cristãos, que
procura ter uma atuação. Eu conheço um pouco melhor o trabalho deles. Inclusive, se tiver algum estudante de direito aqui, eles costumam ter anualmente uma academia em que eles reúnem juristas e estudantes de direito de todo o Brasil para discutir, que sejam cristãos, para criar essa comunidade de pessoas e estudantes e profissionais interessados em contribuir com a fé cristã nessa esfera pública. E é muito bom, recomendo esse trabalho que eles fazem. Eles têm uma atuação, inclusive, de advocacy, né, como a gente costuma dizer, de uma defesa pública de certas pautas, que eu acho válido, acho uma forma super válida, e são denominações geralmente históricas que estão vinculadas à Anajure, de modo que eu não vejo um fisiologismo, por exemplo, como acontece com em alguns outros contextos. E, falando em sugestões, quem curte política também, a UNB, o Instituto de Ciência Política, o ICP, anualmente ele tem um projeto chamado Projeto Politeia. Esses últimos 2 anos acho que não teve por causa da pandemia, mas é uma simulação do processo legislativo brasileiro no Congresso Nacional. Então, os estudantes têm a oportunidade de discutir pautas, propor projetos de lei e conhecer de perto, na prática, toda essa dinâmica partidária, de coalizões, como que isso funciona na prática. É muito legal. Eu já participei 2 vezes e, né, se mais alguém tiver interesse, não precisa ser do direito, só precisa estar na graduação. Esse ano, como eu falei, acho que não rolou, não vai ter, por causa da pandemia, mas é uma experiência muito bacana, muito legal. João, você quer perguntar? Então, só fazer um arremate aqui, talvez para... pensando no que você e o Pereira falou também, que talvez realmente é aquela coisa da atividade política, né, da atuação política do cristão ser justamente ele introduzir os princípios éticos, princípios morais que fazem parte da nossa crença, do nosso modo de vida, que seja um reflexo nas suas atuações políticas, né? E não, talvez, tentar utilizar como escudo o título de evangélico ou o título de cristão para conseguir um nicho ou levantar algum tipo de bandeira mais partidária, mais como a legenda política. E talvez apenas para ser um pouco mais específico, que eu acho que a gente ainda não chegou nesse ponto exatamente, que seria pastores que tentam entrar na vida política, sendo que ele já tem uma responsabilidade muito grande e ele já tem uma responsabilidade com a sua membresia. Eu fico pensando como que isso pode influenciar e como isso pode talvez atrapalhar o corpo da igreja, sabendo que o pastor dessa igreja ele também é algum tipo de vereador, deputado, algo dentro, né, da política brasileira. Então, acho que essa seria uma outra dúvida de como a gente poderia ver isso mesmo, porque pelo menos para mim eu não consigo ver como muito positivo. Sim, não, com certeza. Inclusive o John MacArthur, ele diz que pastores que fazem isso, eles estão meio que se prostituindo quase, estão deixando de lado sua função primordial, que é pastorear ovelhas, pregar o evangelho, confrontar pecados, e, enfim, anunciar o reino, e se envolvem em questões políticas. Eu acho que se algum pastor, por exemplo, tiver interesse, realmente quiser se envolver com a política, que deixe ser pastor, não use o título e assuma essa responsabilidade. Faça essa separação de tarefas. E aquela coisa, você pode, inclusive, mesmo como um pastor, se envolver, vamos dizer assim, em temas mais políticos, mas sem se tornar um político. Você vê, por exemplo, o caso do próprio Martin Luther King, que era um pastor, mas que fez todo esse movimento nos Estados Unidos em favor da pauta das pessoas negras, da igualdade racial e dos direitos civis das pessoas negras, e que era pastor, né? Mas não vejo ele, por exemplo, como exemplo que tenha se imiscuído, mas o rebanho dele tratava ele como pastor Martin. Tem mais alguma pergunta?
do rabino Jonathan Sachs também, lá na Inglaterra, né, que era bem vocal, infelizmente faleceu, mas líder do rabinato geral da Inglaterra. O próprio Kuyper, né? O próprio Kuyper é um exemplo. Só que a atuação política do Kuyper é um pouco mais complicada, né? Tem alguns aspectos mais delicados aí na hora de lidar. Quando a gente vai falar sobre exemplos concretos, você sempre vai encontrar, especialmente na política, em que as coisas são muito 50 tons de cinza, né? Você vai encontrar questões que podem ser um pouco mais delicadas, né? O nosso exemplo absoluto tem que ser sempre Cristo. E um cuidado que eu sempre procuro ter, que eu vejo, infelizmente, muitos cristãos caindo, falhando um pouco nesse sentido, é entender que visões políticas e econômicas não são dogmáticas, como, por exemplo, devem ser questões ligadas à nossa fé. Pontos que são inegociáveis do nosso... daquilo que a gente crê. Na política, se negocia, se discute com pessoas que discordam de você. Na política, você faz concessões. Isso é natural. Não é algo absurdo. Política é o espaço para fazer isso. Pessoas que pensam diametralmente oposto de você, enfim. E de modo que é o espaço para isso. Mesma coisa com o debate econômico, no sentido de que visões, as pessoas tratam muitas vezes como se houvesse um único caminho, uma única solução, sendo que, pelo menos a abordagem que eu tenho, é que existem soluções possíveis. Qual que seria a melhor? A que talvez trouxesse o melhor resultado. Mas são engenharias, são propostas, não é como a nossa fé. Acho que esse é a mensagem. Gente, muito bom. Só vou ter que encerrar agora, pelo menos para despedir oficialmente o pessoal, porque já são 14h01. Ainda bem que vocês não citaram nomes aí, porque pro STF não mandar caçar o SCA, mandar encerrar o semestre. Vou só deixar aqui uma indicação para quem quiser pesquisar, que é o nome desse cara aí no chat, que ele, se vocês quiserem um contraponto à atuação cristã que o Otávio estava falando aí, o Raul Evans, ele dá uma outra possibilidade, como ele acha que deveria, como que o cristão deveria atuar na esfera pública. Inclusive tem um PDF dele de graça aí, se vocês quiserem, depois a gente manda no grupo. Mas é isso, eu pedi pro João orar pelo Otávio, a gente encerra, e muito obrigado pela presença de todos aí. A nossa palestra ela vai sendo divulgada durante a semana, a próxima qual vai ser. Beleza? Agradecer ao Otávio oficialmente novamente. O SCA te agradece, Otávio, pela disponibilidade, pela palestra. Dá pano para manga aí para pensar, o pessoal pesquisar depois se quiser. Com certeza. Estou à disposição aí também e foi um prazer enorme. Poder conversar isso com vocês. É isso, gente. É isso. Vai lá, João. Então, oremos. Pai amado, nosso Senhor, nós te louvamos, Deus, porque o Senhor nos permite estar aqui em grupo, discutir, conversar, tudo na luz do teu evangelho, Pai, na luz da tua palavra. Nós te louvamos pela vida do Otávio, que trouxe, através da sua inspiração, temas tão importantes, temas tão cruciais, que são justamente aquilo que faz parte da nossa vida política, da nossa vida em sociedade. Só que, diferentemente do mundo, Pai, nós precisamos estar sempre guiados, iluminados pela luz do teu evangelho, pela luz de Cristo, Pai. Nós te louvamos por isso, Pai, te louvamos por todas as ponderações que fizemos aqui hoje. Te agradecemos por esse grupo, Pai, te agradecemos pelas pessoas que estão dispostas a palestrar aqui, te agradecemos pelas pessoas que estão dispostas a se reunir aqui, cada um tirando um tempo do seu dia, para que possamos realmente pensar em como que nós, cristãos, podemos atuar melhor na sociedade, como poderíamos entender melhor aquilo que é necessário, Pai. Nós te louvamos muito por isso e te pedimos que esse semestre seja um semestre abençoado por Ti, como todos os outros foram, Pai. Nós te louvamos muito, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado. Amém. 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 É isto, O Raul Evans é muito bom, viu? Raul Evans é muito bom. Hein? Inclusive, é ele que diz que a igreja deve ser igreja. Exato. Ele acha que o cristão não deve nem triscar na Câmara dos Deputados ou no Senado ou qualquer coisa desse tipo. Ele deve se manter longe disso aí. Mas o Raul Evans, ele fala isso porque ele é de origem anabatista, né? É o anabatista com influências bartianas. Mas assim, o que acontece, né? Não, mas talvez a gente devesse ser mais anabatista, né? Fica aí a sugestão para uma próxima discussão, para discutir especificamente a participação dos cristãos na política e como que isso deve acontecer.
Beleza. Deixa Gente, bom almoço para todo mundo. Acho que a maioria já saiu aí. Até mais. Não esquece Até a próxima. de encerrar a gravação para eles te mandarem o link depois. Ah, é verdade. Realmente. Tem que editar também o vídeo para tirar a parte de aviso no começo e essa parte no finalzinho aí. É verdade mesmo. Falou, gente. Falou, gente. Falou.